Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo, da Igreja Assembleia de Deus Celebrar, em Boston, nos Estados Unidos. E eu quero te dar as boas-vindas a mais um vídeo, Escola Dominical, desta feita a lição número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. A lição está, vamos ler o texto áureo, né? Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unir a sua mulher, e serão dois numa carne. A lição bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, no versículo de 1 a 4. A leitura é um pouco longa, né? Mas vamos ler alguns versículos só. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor. Versículo 25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo, entregou por ela. Capítulo 6, versículo 1, vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Segundo, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então vamos falar sobre a conduta do crente em relação ou em frente à família. Nós temos aqui como é o andar cristão, o andar do cristão. O apóstolo Paulo, na parte prática de suas epístolas, sempre preocupava-se com aplicar os ensinamentos que havia dado anteriormente na chamada parte doutrinária, o dia a dia dos cristãos, mostrando como aquilo que havia ministrado deveria alterar ou modificar o comportamento dos salvos em Cristo. Paulo queria colocar em prática aquilo que ele tinha dito, aquilo que ele explicava, mostrava como aquilo deveria fazer efeito na vida do cristão. A gente não pode esquecer que Paulo era apóstolo dos gentios. Portanto, o efeito do evangelho na vida dos que criam em Jesus era muito maior do que entre os judeus, visto que se tratava de abandono de práticas que estavam arraigadas, estavam inseridas dentro da pessoa há muitos anos. Muitas dessas pessoas, ou todas as pessoas, nem sequer tinham sido antes ouvido ou qualquer conhecimento das Escrituras, e estava se preparando, Paulo estava nos preparando para a nova aliança, a nova vida em Cristo. Os judeus já conheciam as Escrituras, mas os gentios não tinham esse direito e não conheciam as Escrituras. Paulo observa, a observação feita por Paulo é que os Efésios, os destinatários dessa carta, as igrejas que receberam essa carta, os santos fiéis em Jesus Cristo, não podiam mais andar como gentios na vaidade do seu sentido, de acordo com Efésios 4,17. Eles deveriam andar, não poderiam andar mais como os demais gentios, eram salvos em Cristo. E os gentios simplesmente procuravam por coisas dessa vida. Mas o apóstolo queria que essa realidade fosse diferente. Essa é a realidade que muitos ainda estão por descobrir nesses dias trabalhosos em que vivemos. Muitos ainda não entenderam que somente podemos pertencer à igreja se mudarmos a nossa maneira de viver. A igreja que eu estou falando aqui não é a igreja Assembleia Batista Presbiteriana, estou falando do corpo de Cristo, mas que também pode ser incluída todas essas denominações. Teria que ter uma mudança. Essa mudança na nossa maneira de ver, que é imperiosa, a conversão, ou seja, mudança de sentido, mudança de direção em nossas condutas e comportamento.
Não há salvação se a pessoa que se diz serva de Cristo e continuar a praticar as mesmas ações que praticava antes de sua suposta decisão para Cristo. Uma vez que conheceu a Jesus, que aceitou a Jesus, tem que começar a ver a mudança, tem que começar a caminhar na direção daquilo que Paulo estava ensinando. Paulo estava querendo que fosse praticado aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava dizendo, e é isso que ele estava cobrando os irmãos e vendo nos irmãos, né? Paulo diz que os gentios estavam entenebrecidos no entendimento, ou seja, as pessoas não podiam ver a luz do evangelho. Seja porque ainda não ouviram a mensagem do evangelho, seja porque ainda não ouviram ou não deram crédito à nossa pregação. Nesse caso, Paulo, que diz nossa pregação, ele diz isso em Romanos 10. Essa cegueira espiritual faz com que aqueles, segundo o apóstolo, sejam ignorantes quanto às coisas de Deus, tenham dureza de coração e, como consequência disto, perderam todo o sentido e entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Não é de admirar que vemos, então, pessoas que vivem pecando nos dias de hoje e não têm qualquer pudor e continuam se aprofundando mais e mais no pecado. Isso é o resultado de uma vida sem Cristo. Porque depois que se aceita o evangelho, a pregação do evangelho, depois que se aceita Jesus, tem que haver mudança, porque se não houver a mudança, não houve conversão. O salvo tem que deixar de mentir, tem que falar a verdade, já que foi salvo pela própria verdade, que é a palavra de Deus. É o que João diz em 14:6. A palavra é a verdade. A salvação traz total ou uma radical transformação na pessoa, de modo que o salvo não pode dar lugar ao diabo. O apóstolo também afirma que não pode sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só palavra que for boa para promover e edificar, para dar graça aos que ouvem, não podendo também o salvo entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, a vida espiritual do cristão também não pode ser de amargura, de ira, de cólera, de gritaria, de blasfêmia, nem malícias. Tudo isso deve ser retirado da vida do salvo, que aprendendo com Cristo, irá ser este novo homem. O nosso modelo de homem, o nosso modelo a seguir chama-se Jesus Cristo. E todas essas coisas têm que ir sendo retiradas. Eu não estou dizendo que você aceita Jesus hoje, ou que alguém aceitou a Jesus hoje, e amanhã ele tem que ser isso que eu estou falando, que eu estou pregando ou ensinando. Eu estou dizendo que tem que começar a haver mudança. Tem que começar a caminhar, tem que começar a ver em Cristo a fotografia do novo homem. O salvo que integra o corpo de Cristo deve ser benigno, misericordioso em relação aos outros, como também devem perdoar assim como Deus o perdoou. Como eu não posso perdoar, eu não vou perdoar alguém que se Deus perdoou os meus pecados? Todos foram jogados no mar do esquecimento e eu não perdoo uma coisa sequer do meu irmão, do meu amigo, do meu conhecido ou de qualquer. O salvo também não pode sequer mencionar a prostituição, impureza ou avareza, e que dirá viver numa situação desta. Tudo isso é que o apóstolo Paulo queria, estava mostrando aos gentios, aos efésios, como praticar, como viver, não só os efésios, que a carta rodou outras igrejas. Até porque os que praticam
tais coisas não têm herança no reino de Deus e, portanto, não há como ser salvo sem ter perspectivas do reino de Cristo, do século vindouro, da dispensação, da plenitude dos tempos. Quem pratica tais coisas constitui-se em filho das obediências, chama para si a ira divina, de acordo com Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 6. Paulo diz ainda que o salvo em Cristo não pode ter companheiros de quem está nas trevas. Você não deve, depois de salvo, você tem que começar a mudar. Essa é uma das mudanças difícil para quem aceitou a Jesus, para quem está vindo, é por deixar os companheiros que ainda estão nas trevas. Não abandonar, porque você tem que trazê-los com vocês, para eles conhecerem as maravilhas de estar em Cristo, a nova vida. O salvo em Jesus Cristo não pode ser companheiro de quem anda nas trevas. Por quê? Porque agora somos filhos da luz. Já que somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, de acordo com Efésios 1 e 5, Deus é luz, não havendo nele trevas nenhuma, então nós não podemos conviver com as trevas. O salvo não deve compartilhar com obras infrutuosas das trevas, mas antes condená-las. Porque tudo quanto faz, inclusive o que o oculto, é torpe e simples fato de serem elas mencionadas. Em segundo lugar, o apóstolo muda agora a direção para tratar com os gentios sobre o relacionamento conjugal, tratar com os efésios sobre o relacionamento conjugal. Paulo viu que tinha muita coisa errada no relacionamento, nas famílias, nas casas, porque os cultos eram feitos nas casas, não era nos templos. E Paulo começa, e ele diz que depois de ter mostrado como é viver do cristão, deve ser diferente do gentio, que já estava salvo, já pertencia à família de Deus. Então, ele começa a mostrar como deveria ser a família segundo a vontade de Deus, o lar, a convivência na família segundo a vontade de Deus. O modelo divino da família nas culturas gentílicas estavam completamente deturpado. É o que Paulo via em todos os dias, as casas às quais ele frequentava, as casas às quais iriam fazer a pregação do Evangelho. Então Paulo começa dizendo que as mulheres deveriam ser sujeitas aos maridos como ao Senhor. Efésios 5:22, nós lemos isso. Esta é uma das expressões que as feministas gostam de mencionar para dizer que a Bíblia e que o apóstolo Paulo, em especial, é machista. Mas não lhe engano, nada mais falso. Paulo não é machista, a Bíblia não é machista, muito menos a Bíblia. O sociólogo americano Rodney Stark diz o seguinte, que desde o início, a maioria dos cristãos eram constituídos de mulheres, porque a doutrina cristã era a que mais enaltecia a figura feminina. Aliás, no ministério de Jesus Cristo, no ministério terreno de Jesus Cristo, as mulheres constituíam a maioria. E era grande parte da multidão. As mulheres só iam para o cristianismo, para o evangelho, porque ele enaltecia a figura feminina. O fato é que, como em todo lugar, na família é necessário que haja uma liderança. Como toda família se constitui de um casamento entre um homem e mulher, essa é a família projetada por Deus, essa é a família que Deus criou, isso fica implícito em Efésios 5:22, um há de ser o líder, o chefe, o cabeça do casal, enquanto o outro lhe ficará sujeito. O homem foi criado por Deus para essa função. Não só porque o homem veio primeiro, mas também porque a mulher foi criada para ser, de acordo com a Bíblia, ajudadora ou ajudadora, papel
Este papel não é de protagonista, mas de coadjuvante. No entanto, para demonstrar como a vida cristã é totalmente diferente da gentílica, e mesmo da judaica, Paulo diz que a sujeição à mulher deve ser igual à sujeição ao Senhor. Essa observação de Paulo afasta totalmente qualquer ideia machista, pois a mulher deve sujeitar ao marido assim como os salvos sujeitam a Cristo. E o que nos leva a sujeitar a Cristo? Por que nós sujeitamos a Cristo? Paulo diz que a mulher deve sujeitar ao esposo do mesmo jeito que nós sujeitamos a Cristo. Por que nós sujeitamos a Cristo? O amor, o nosso amor por Ele. É o nosso amor por Ele que nos faz sujeitar. Nós resolvemos sujeitar a Jesus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,9. Jesus nos amou primeiro. E provou este amor para conosco, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Diante de tamanha prova de amor, nós renunciamos a nós mesmos e passamos a querer viver segundo a vontade do Senhor. Passamos a querer viver segundo aquilo que o Senhor quer que vivamos. Não foi por essa sujeição, não é por obrigação, é por amor que nós o fazemos. Assim, quando o apóstolo Paulo diz que a mulher deve sujeitar a seus maridos, é como sujeitamos a Cristo. Exigem dos maridos a mesma prova de amor sacrificial de que Cristo demonstrou. E deste modo fazer com que as mulheres, diante de tamanha prova de amor, sujeitem-se aos planos e projetos delineados pelos seus maridos e aceitem a sua liderança. Paulo diz que o marido é a cabeça da mulher. Também, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, Paulo está aí colocando o homem numa situação difícil. Por quê? Porque é como o Senhor quer. Não é que seja difícil, é porque é assim que o Senhor quer. Quando se diz que o marido é a cabeça da mulher, ele está dizendo que cabe ao marido a tarefa de planejar, projetar, elaborar o plano de família, usando para isso todo o seu conhecimento, inteligência e sabedoria. Ao contrário do que havia entre os gentios, o pai de família tinha o direito de vida e de morte, tanto sobre a mulher quanto os filhos. Aqui no modelo divino de família, o marido tem o ônus, o dever de fazer o projeto e os planos, tendo como exemplo o domínio de Cristo sobre a igreja. O domínio este que não é feito com ameaças, com violências, com intimidações, mas tão somente por o intermédio do amor. Cristo não intimidou. Cristo não fez nenhuma violência. Cristo não fez nenhuma ameaça. Ele nos conquistou por amor. E é assim que Paulo está dizendo que o homem, que o pai de família deve ser. Conquistar a família, conquistar a mulher pelo amor. A mulher e os filhos vão se tornar submissos pelo amor que elas recebem. Assim, o que se observa, pois, é que a ordem de sujeição da mulher ao marido nada mais é resultado da necessidade de ter um líder na família. E este líder é o marido que foi criado por Deus para tal função, para tal liderança, porém que não é ditatorial ou liderança autoritária, mas sim necessariamente dirigida por Cristo, e que antes de tomada de decisão, de qualquer decisão, exige por parte do marido uma prévia outiva, uma prévia consultoria ou um prévio diálogo com todos os integrantes da família, a começar pela esposa.
O marido sábio deve decidir as coisas, deve fazer as coisas de acordo com a aprovação de toda a família, porque aí ele tem suporte de toda a família. E a Bíblia diz que é começando pela esposa. Não é chegar e impor, não, tem que fazer isso, vai ser assim, assim, assim. Não, não é assim. A Bíblia não orienta assim, a Bíblia não diz assim. No que respeita o próprio marido, diz o apóstolo que os maridos devem amar as suas mulheres como também amou Cristo a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido tem de tomar a iniciativa do amor. É o homem que toma a iniciativa do amor. Assim como Cristo fez, de acordo com 1 João 4,19, ele deve amar primeiro, Cristo amou primeiro. E amar nada mais é do que demonstrar com atitudes a disposição de se sacrificar pelo bem-estar da mulher e dos filhos, pelo bem-estar da família. Este amor do marido deve ser de tal que o apóstolo diz que ele tem que amar a sua mulher como o seu próprio corpo, como a si mesmo. É isto que a Bíblia ensina. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo ainda retoma o princípio da vida familiar, como estabeleceu o Senhor Jesus em Mateus 19, 4 e 5, que afirma que a família somente pode ser formada correta e legitimamente através do casamento entre um homem e uma mulher. Isso foi o Senhor Jesus que disse. Paulo simplesmente usou as mesmas palavras do Senhor Jesus que Jesus falou em Mateus 19, 4 e 5. Algo que também em nossos dias tem sido negligenciado pela esmagadora maioria da população, o qual intensifica os problemas e desestruturação familiar que tanto mal tem causado à sociedade. E Paulo continua tratando da família, e ele começa a falar sobre o relacionamento entre os pais e os filhos. Além do relacionamento conjugal, além da salvação, do relacionamento conjugal, Paulo começa a analisar o relacionamento entre pais e filhos, e ele começa dizendo que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, porque isso é justo. Provavelmente o contexto que Paulo estava vendo, os filhos não obedeciam aos pais. O apóstolo estende aos gentios um dos 10 mandamentos, o quinto, que manda honrar pai e mãe, mas na forma como o Senhor Jesus fez no Sermão do Monte, ao trazer a lei do reino de Deus, levando ao seu significado mais completo da salvação, da perfeição. Essa obediência, de acordo com Paulo e com o Senhor Jesus disse, deve ser feita no Senhor. Ou seja, os pais não devem ser obedecidos quando suas ordens contrariam a palavra de Deus. Pois mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O princípio da autoridade é fundamental para a convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas e tudo começa com a obediência aos pais. O apóstolo lembra que honrar aos pais é o primeiro mandamento com promessa, de modo que além de trazer uma paz social, uma convivência harmoniosa, a observância desse mandamento permite que os filhos tenham uma vida longeva sobre a terra, longevidade que não deve ser interpretada apenas como quantidade de anos, mas também com qualidade melhor de vida, pois Paulo lembra que a promessa é que os filhos irão bem, ou seja, terão uma boa vida qualitativa e quantitativa. O apóstolo também diz que os pais, em vez de agirem de modo carnal, querendo prevalecer sobre os filhos, devem isso sim, criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. São os pais que devem ensinar a sã doutrina aos filhos e o fazendo ainda quando envelhecerem, não se esquecerão
que aprenderam. Provérbios 22, 6. O apóstolo Paulo ainda diz que os pais devem amar aos seus filhos, corrigir aos seus filhos, mas com amor. Mas, no entanto, o que temos visto nos dias de hoje não é nada disso. Os pais têm terceirizado a criação dos filhos para os avós, para os parentes, para as babás, para as creches, bem como a educação cristã. Os pais têm deixado para a escola dominical. E o resultado de tudo isso é que os filhos são instruídos, não são instruídos no caminho do Senhor e são facilmente influenciados por todo o espírito anticristão presente nas mídias e no sistema educativo. Vale lembrar que depois de analisarmos essa mensagem de Paulo, essa lição da escola bíblica dominical, nós precisamos restabelecer os deveres domésticos. Nós precisamos recomeçar os deveres domésticos. É imperioso que voltamos à palavra de Deus e que cumpramos a Bíblia Sagrada e tomemos atitudes de verdadeiros servos do Senhor Jesus. Não podemos esquecer que o relacionamento entre pais e filhos deve ser o reflexo de um relacionamento que há entre o pai e o filho. Entre Deus Pai e Deus Filho. Um relacionamento em que o filho foi obediente até a morte e morte de cruz. E onde o pai jamais falhou com o seu amor. Tem sido o relacionamento encontrado em contradiço em nossas casas? Tem sido este o relacionamento que alguém encontra em nossas casas? Tem sido este o relacionamento que encontramos nas casas dos cristãos ou dos que se chamam cristãos? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir no que falamos hoje e que isso possa trazer uma mudança de vida para você, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu lar, para a sua igreja e para a nossa sociedade. E eu quero te fazer a minha última pergunta. Se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Coloque sua mão direita no seu coração, sobre o seu coração, levanta sua mão esquerda e diga comigo: Senhor Jesus, eu me aceito como meu único Senhor e Salvador, e te prometo ser fiel a vida toda. Amém. Se você fez essa oração, procure a igreja mais próxima de você e vai